Olá, muito boa noite. Estamos iniciando o Atualidades Pampa desta terça-feira, dia 14 de janeiro de 2020. Eu ainda estou com 19 na cabeça, mas eu vou vencer essa barreira, é 2020. Pois neste dia de hoje, entre outras coisas que aconteceram, após quase 60 dias em greve, os professores estaduais encerraram a sua greve. Entre propostas e despropostas, e aceitamos e não aceitamos, foi criado um novo impasse, no momento em que o governador resolveu descontar os dias parados, não aceitou a proposta do CEPERGS. Foi feita uma votação, porque eles perceberam que estava dividido, né? E por 725 votos a 593, os professores, os docentes filiados ao CEPER Sindicato resolveram ou optaram por voltar às aulas. A sua presidente, Helenir Scherer, diz que vão continuar mobilizados, enfim. E tem muitas outras coisas que foram ditas e que resultaram dessa greve, que depois o programa vai tratar também. Inclusive, a maneira que ela se referiu ao governador do estado do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Este menino, ou este guri, uma coisa assim, acho que foi este menino está pensando. Não, né? Vamos às outras manchetes do programa de hoje. Vitorino. O presidente Bolsonaro manda rever o salário mínimo por conta dos índices de inflação. E o Banco Central propõe programa de milhagens e educação financeira para os brasileiros. O presidente da Câmara, esquecendo os seus compromissos assumidos, já pensa na sua sucessão. O brasileiro está mudando seus hábitos de consumo e a pechincha está fazendo cada vez mais parte do seu dia a dia. E cerveja artesanal de Minas Gerais está causando pânico no país. Já causou 2 mortes. Protestos no Irã, agora os estudantes levam o país numa encruzilhada no qual eu vou fazer uma análise de 3 possibilidades. Era para ser o início das férias, mas não foi. Eu vou falar sobre o acidente no Morro das Furnas, em Torres, que vitimou um professor de capoeira de Soledade. Efetivamente, o programa hoje está cheio de informação e algumas bastante desagradáveis, né? Muito tristes, como esse episódio que aconteceu. Exatamente. Cara. Na manhã de hoje chegou próximo das 6h30 da manhã, um grupo de 40 pessoas, uma excursão que saiu de Soledade para Torres. E eles estariam de férias agora, passar 7 dias na praia e tudo mais. O quanto que a gente não faz essa programação, ainda mais reunindo um grupo. E esse grupo era capitaneado pelos professores de capoeira, entre eles esse que acabou falecendo, Juliano Pinto, 45 anos. Então, eles chegaram e foram fazer uma visita no Morro das Furnas e ele foi jogar, realmente a gente vai mostrar imagens para vocês e tudo mais. É um penhasco que tem e ele foi jogar algumas rosas. Alguns alunos estavam junto e relataram que perceberam na hora, exatamente, essa foto caiu exatamente, são tá 35 metros. E ele foi jogar rosas ao mar e acabou escorregando nas pedras e os alunos perceberam que ele ia cair, mas realmente não tinham o que fazer e assistiram, então ele cair. E a Brigada Militar, junto, né? Exatamente, eles chamaram tudo de socorro e tudo mais, não conseguiram, é claro, ajudar no momento, imagina o trauma desses alunos também. E chegando à Brigada Militar, eles tiveram que realmente fazer um resgate. O resgate não foi fácil. Eles tiveram que usar, inclusive, rapel para o resgate e conseguiram, então, pegar o corpo desse professor. Então, o Rio Grande do Sul fica triste com essa notícia, uma notícia realmente que abala a todos nós. Uma pessoa jovem de 45 anos, um professor, uma referência, era para ser férias. E nos coloca no cenário com uma notícia ruim, né? Não, e tem que ter muito cuidado para se aproximar. Quer dizer, era uma pessoa que tinha experiência e tudo mais, não era um menino, não era uma pessoa inconsequente, era uma pessoa que se aproximou para jogar rosas. Quantas vezes a gente não faz isso?
Mas tem que ter cuidado, tem que ter um respeito, porque pode acontecer e como Daqui aconteceu. a pouco até uma pequena erosão ali. Alguma Você coisa. olha, acha Pode que escorregar. tá um lugar legal. Que tá, Escorregou mas, e aí às realmente vezes, não tem o que fazer. Ontem, guardadas, claro, não há comparação, porque ali o ambiente é completamente diferente, mas nós tivemos em Porto Alegre ontem também um acidente desse tipo. Um cidadão estava instalando tela em uma janela ali no bairro Petrópolis e também caiu de uma altura, se eu não me engano, acho que era o 13º andar de um prédio, também mais de 30 metros de altura, acabou também falecendo. Seu colega ali teve que também... O Rui Liberato não morreu agora? Também de tom? Então, os neurologistas, eles dizem o seguinte: as pessoas têm que entender que a partir dos 35, 40 anos, os seus reflexos começam a entrar em decadência. O reflexo fica mais lento. Então, assim, mas sim, tem gente que treina, academia, lutador de boxe, tá treinando seus reflexos. Mas isso é menos de 1% das pessoas. Então, normalmente, a partir dos 35, 40 anos, seus reflexos começam a ficar mais lentos. Só jogador de futebol. Jogador de futebol tem 2 com mais de 40 anos aí jogando. O resto, a partir dos 30, 35, isso se aplica a todos os reflexos, especialmente nos procedimentos, nas atitudes, nos atos do cotidiano. Colocar um quadro, arrumar um não sei o quê, sobe numa cadeira, sobe nisso, sobe naquilo. O teu reflexo não é o mesmo que você tinha quando tinha 15, 20 anos, que você pulava numa perna só. E um outro elemento aliado a isso, que é uma falsa sensação de segurança por já fazer aquilo há muito tempo. No caso de um profissional, por exemplo, nesse caso que eu citei de ontem, eu não gosto de ficar fazendo essas análises depois do Sim, depois do fato acontecido, parece meio óbvio. Parece também que está se responsabilizando o cidadão por um acidente. Mas quando eu fui instalar o ar-condicionado na minha casa, o cidadão, ele fez tudo da forma mais rápida possível, porque ele tinha mais umas 12 instalações para fazer naquele dia. Então, assim, alguns cuidados com a segurança vão... Não, isso aqui aqui tá seguro, tá tranquilo. Faz com o olho fechado e uma mão atada. Sabe? Então, você acaba relaxando alguns EPIs, alguns equipamentos você já não usa com aquela, sabe? Não, aqui eu já faço isso há muito tempo. Isso se aplica a todo ato, a todo procedimento de ação contínua. Sim. E o maior vítima disso, sabe onde é? No trânsito. No trânsito, o maior número de acidentes não é de jovens de 18, 19 anos. É de 22 a 25. 22 a 25. Porque ele adquiriu segurança. E aumenta consideravelmente de 40 a 45. Entende? Porque aquele procedimento se tornou rotineiro, a pessoa se descuida. Pois olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Já que vocês estão falando de acidentes, enfim... Nesta madrugada aconteceu um acidente com morte no bairro Partenon, terrível, terrível. Uma mãe e uma filha, uma mãe que estava saindo da escola onde tinha conseguido uma bolsa de estudos, num colégio. Para a filha que estava com ela. Para a filha. Para a filha que estava com ela. Para a filha que estava com ela. Foram atravessar uma rua em cima da faixa de segurança. Depois, ato contínuo, se soube que a sinaleira estava aberta, enfim, mas uma coisa não justifica a outra. Um motorista já é sabido pela polícia que foi um homem num carro alugado, que não se sabe de onde ele é, de onde ele não é. Ele matou a menina, pegou as duas, jogou a mãe para um lado, teve no mínimo as duas pernas, por enquanto as duas pernas quebradas. E a menina, ele jogou a 30 metros do lugar. 39 mais precisamente, segundo a perícia. E fugiu. Fugiu, abandonou o carro ali perto. Olha a velocidade, Magda. É um absurdo. Vamos mostrar de novo, porque eu estou falando aqui... Nem nada. Não freou nem nada. Olha lá, nada. Olha ele a passou velocidade. batido. E 35 metros era o penhasco. penhasco Você vê os carros. Imagina, 39 metros é uma distância ainda maior. Os peritos acreditam que seja algo em torno de 80 km por hora. Não, era mais. A imagem ali... Sabe como é que você toma por referência? Os veículos que estão transitando do outro lado da pista. Você vê os veículos que estão do outro lado da pista, você imagina a velocidade ali, 50, 60, que é o limite, porque perímetro urbano, coisa e tal. E mesmo sendo dentro do perímetro urbano, faixa de segurança, amigo, abre o olho.
A velocidade é... E outra coisa, 80 km por hora, Magda, você não atira alguém a 40 metros de distância. Pois é, não sei. Morreu a menina, com 19 anos, morreu no local. Atirada 40 metros para frente, enfim. E a mãe dela, obviamente, aí tem os lados mais... com requintes de crueldade, que a mãe não foi no enterro da filha, porque está num hospital, com 2 pernas quebradas no mínimo. E hoje, no final da tarde, pouco antes do final da tarde, um homem atravessando a Avenida Independência morreu atropelado por uma lotação. Aí, vamos lá, viu, não viu? Ele olhou para o lado errado. Tá? Que tem aquele trecho da Independência que a vítima que não teve nome revelado, talvez agora até já tenha tido, mas a gente está aqui dentro do estúdio, eu não sei dizer para vocês, daqui a pouco vamos dizer que não muda nada, seria um homem de 45 anos. Magda, atravessou a Independência. Deixa eu botar um pouquinho de culpa nisso aí? Sim. Eu acho que a Engenharia de Tráfego de Porto Alegre, mais precisamente a EPTC, o doutor Fábio Juliano é meu amigo pessoal, então ele sabe que o problema não é dele, é coisa que ele herdou. Mas, historicamente, a Engenharia de Tráfego de Porto Alegre é uma esculhambação. É o mínimo que eu posso dizer, é uma esculhambação. A rua vai para lá, vem para cá, tem metade da rua que vai pela esquerda e outra metade vem pela direita, aí daqui a pouco lá adiante a rua fica para a direita, para a esquerda. Desculpe, gente, com todo o respeito que me merece a EPTC, o Departamento Técnico, a área técnica de Engenharia de Tráfego da EPTC, mas Porto Alegre é uma esculhambação. Eu posso pegar pelo menos 5 exemplos absurdos em Porto Alegre. Absurdos. E a coisa se tornou ainda mais complicada e perigosa agora com as tal das ciclovias. Porque inventaram essas ciclovias onde passa 5 bicicletas por dia e acabaram com o estacionamento, por exemplo, na Zé de Alencar, nas proximidades do Hospital Mãe de Deus. Acabaram com o estacionamento em dezenas de locais em Porto Alegre, onde o próprio estacionamento funcionava como uma espécie de retenção de alerta para as pessoas, para colocar essas ciclovias para atender meia dúzia de chato. Agora vou dar nome às pessoas. Meia dúzia de chatos, alguns deles liderados pelo vereador Sgarbosa, que é do movimento das bicicletas, não sei o quê, encheram Porto Alegre, cortaram os estacionamentos, encheram Porto Alegre com essas ciclovias, onde passa 5 bicicletas por dia. Eu já andei na Ipiranga ali, já procurei bicicleta de uma ponta Ipiranga a outra. Não vi uma bicicleta, mas vi o trânsito prejudicado por causa daquela faixa que foi dedicada à ciclovia. Gente, vamos entender que ciclovia é um negócio planejado para a cidade planejada. Não é para Porto Alegre, que é uma cidade centenária. Pô, sabe, vamos colocar ciclovias adequadas em locais adequados. Mas essa indústria da ciclovia que virou em Porto Alegre virou uma bagunça, uma esculhambação. Bagunçou o que já era bagunçado. Anotem, essas tragédias que nós tivemos, Magda, vão se multiplicar. Aí vem agora faixa exclusiva para ônibus. Faixa exclusiva para ônibus tem que ser separado por canteiro, como é a perimetral. Que, aliás, nunca vi uma perimetral também com 30 sinais, né? Perimetral com 30 sinais, só em Porto Alegre. Que engarrafa mais do que que engarrafa mais que... mas enfim, vamos... Faz de conta que tá legal. Mas assim, ó... faixa exclusiva para ônibus. Aqui no Nonoá e Cavalhada, milhares de pessoas foram multados. Porque o sujeito tem que entrar à direita, o radar pega ele, pum! Ele é multado em cima da faixa de segurança, em cima da faixa do ônibus. Tem um trecho lá do fim da Ipiranga também que é a mesma coisa. Tu sai da transversal para entrar à direita, a única forma que tu tem é dentro daquela via. Porque não há possibilidade de tu entrar já do meio para a esquerda. Não tem como. Não, aí tu entra ali... Tem posto de gasolina aqui no Nonoá, na Cavalhada, que ele disse, bom, se continuar assim a gente vai quebrar, porque ninguém pode entrar no posto. Vamos mudar de assunto. Eu sei que esse assunto é importante, mas vamos mudar porque temos muitos outros assuntos importantes aqui para tratar. A tua manchete, Cantofani, eu fiquei curiosa com a tua manchete. É interessante, dona Magda, porque toda aquela história que aconteceu do general Soleimani já está em segundo plano no Irã. Ele foi vingado, as 2 bases americanas foram atingidas, mas o avião ucraniano se tornou o foco de tensão. O que está acontecendo no Irã? Aquele voo ucraniano que ia para Kiev, foi abatido por engano, aquela história que todo mundo sabe,
ele tinha muitos estudantes iranianos que foram fazer pós-graduação na Ucrânia e na Europa e depois ao Canadá. Então, deu uma comoção da classe A e a classe média, classe alta e média, que frequenta as universidades iranianas, protesto de rua contra o governo de Ali Khamenei, que é o descendente direto de Khomeini. E esses protestos não param. O que está acontecendo? Eu vejo 3 cenários nessa situação, Dona Magda. Os protestos vão continuar e o governo vai recrudescer. Não existe uma oposição organizada dentro do Irã, porque essa é uma geração jovem. Ela vem depois da queda de Mohammed Shah Reza Pahlavi. Então, ela só conhece esses ayatolás com regime religioso. E a segunda situação é uma situação que ela vai perder a força, que eu acredito que perca a força, porque o movimento estudantil, quando ele é acéfalo, nesse caso iraniano, não tem um líder. A oposição iraniana não tem uma liderança. Ela tem uma oposição fora do Irã, mas que não necessariamente não são iranianos, são gente que quer tirar o regime por interesses próprios, comerciais, que nem os Estados Unidos. Mas tem uma terceira hipótese. Uma divisão, uma cisão no governo. Pode acontecer. Khomeini era tão inteligente que ele criou dois exércitos. Então, tu tem o exército na mão no Irã, não quer dizer que tu tem o país na mão, porque tem o exército e a guarda revolucionária. Teria que ter uma cisão dentro do governo, e aí os Estados Unidos poderia aproveitar e colocar alguém mais moderado e o Irã se livrar dos ayatolás, que não é todo iraniano e quer se livrar. Então, esse quadro está se tornando um pano de fundo para o caso do Soleimani. Quer dizer, que ninguém mais fala, nem pisoteando a bandeira americana está acontecendo mais. Israel, ninguém fala. Só falo de tirar Ali Khamenei, que é o descendente de Khomeini, na sucessão desse governo dos ayatollah. Eu acho, na minha interpretação, de estudar o Irã, de ler muito sobre o Irã e aquela região do Golfo Pérsico, que isso aí vai terminar perdendo a força. Porque todo movimento estudantil ele perde a força em relação quando o governo recrudesce. É diferente quando a classe baixa vai para a rua. A Revolução Iraniana, em 79, foi diferente. Tinha intelectuais, tinha classe alta, tinha gente do povo. Essa não, é uma revolução meia de elite, então eu acho que ela vai ficar no meio do caminho. O que tu acha, Mário Barcelos, disso? Olha, eu acho que o Chicão tem razão em alguns aspectos, mas outros aspectos não. Primeiro, existe, claro, que uma grande cisão dentro do Irã. E o Irã é um país muito complicado porque é um país penalizado pelos Estados Unidos, um país que não tem dinheiro, um país que não consegue fazer negócios, um país que vive dentro das suas fronteiras. E com essa conquista dessa parte do Iraque, desse planejamento, depois de toda aquela guerra que teve entre o Irã e o Iraque, todo mundo lembra daquela guerra, não? Em que isso, claro, foi fomentada pelos Estados Unidos, porque existe aquela velha máxima, dividir para conquistar. Quanto mais você dividir, mais você conquista. Essa é uma técnica americana, até que seus tentáculos, que seus objetivos sejam conseguidos. O Irã está trilhando um caminho muito perigoso. E a única solução para o Irã, justamente, é mudar o seu regime. Mas como mudar o seu regime se a guarda revolucionária está ao lado dos ayatolás? E esta guarda revolucionária é superior ao próprio exército daquele país. Então, é um momento muito difícil, um momento muito perigoso que vive o Irã. Mas, dona Magda, eu queria fazer uma homenagem. Eu sei que eu vou trocar de assunto. Não tem problema. Uma grande figura, um grande amigo, que hoje completou 90 anos. E não se imobilizou, continua trabalhando. Eu falo do nosso colega Roberto Prado. O Pradinho, como os amigos antigos, como eu e outros tantos aqui o chamam. Ele é o responsável pelo som das rádios, os sons das rádios do nosso grupo. Na empresa nós temos 15 rádios e é um grupo muito grande de emissoras de rádio. Todas elas têm a sua supervisão na parte técnica, o som. E o Prado, aos 90 anos de idade, recebeu uma grande homenagem dos seus amigos, tiveram um grande almoço com a presença do presidente da empresa, do Otávio, com a presença dos seus amigos, a presença daqueles que gostam dessa figura. E eu só quis dar esse exemplo, porque muita gente, quando chega a determinado ponto da vida, 70 anos, está na hora de parar, está na hora de ficar imobilizado. E a pior palavra do mundo é o cidadão se tornar imobilizado. Pergunta para o Prado, aos 90 anos de idade, amanhã,
Seu Prado, o senhor quer parar de trabalhar? Ele vai... Se eu É a parar, sanidade dele, né, Marne? Se eu parar de trabalhar, eu não existo mais. Então, Prado, receba os cumprimentos de toda essa bancada, da TV Pampa, desse seu velho amigo. Um abraço. Aliás, falando sobre cumprimentos, quem recebeu os cumprimentos foi o nosso programa. Ontem o Marconi trouxe uma pesquisa, né, sobre religiões, enfim. E algumas dessas religiões não apareceram na pesquisa. E a mesa trouxe justamente à baila essas outras religiões que existem, que têm um número muito expressivo de seguidores. E a Federação de Umbanda do Rio Grande do Sul, através do seu presidente, enviou um agradecimento, de alguma forma, pela nossa lembrança sobre essas outras religiões que sequer aparecem nas pesquisas. Você sabe que eu tomei conhecimento, a gente transmite aqui o nosso agradecimento pela lembrança, mas você sabia que a Umbanda é mais forte no Rio Grande do Sul do que até na Bahia? O último dado estatístico de 2013, quem me trouxe isso foi a nossa locutora da Rádio Pampa, Ellen Dornelles, me trouxe a estatística. Os números dão conta de que no Rio Grande do Sul existem mais umbandistas que na própria Bahia. Eu fiquei surpreso com esse dado. Hoje outro número que atualizou também em relação à pesquisa que a gente trouxe ontem é que até 2030 existe uma grande possibilidade de o número de evangélicos ultrapassar o número de católicos aqui no Brasil. Até 2030, até 2030. E 2030 sendo o topo, de que há a possibilidade desse número ser ultrapassado ainda antes da próxima década. E tem muitas pessoas que são católicas, enfim, tem uma outra religião, mas que são simpatizantes das religiões às vezes afro. até batizados. Sim, exatamente, gostam, têm curiosidade, admiram a religião e tudo mais, não são batizados, eu não sei como é que se fala, né? Exatamente, para mas digamos que sejam eu batizados. falei com base no meu exemplo, que eu sou batizado na Igreja Católica e na Umbanda. Né? E é batizado? É batizado que chama? Batizado eu falei na Umbanda, porque eu acho que talvez das religiões aqui tem o maior preconceito e a mais perseguida. Porque a dessas religiões é a mais conhecida, né? Muita desinformação. E aí essa religião, a religião de matriz africana, é tratada, inclusive, por outras religiões com desprezo. E é atacada. Então, eu acho que não existe religião que sofra mais preconceito no Brasil. E olha que eu estou englobando judeus, muçulmanos, enfim, mas eu acho que os umbandistas são muito atacados e são muito vítimas de preconceito. É que tem essa coisa de linhas, né, de que define, essa linha segue, é mais né? negativa, essa aqui é mais que se criou ao longo do... É uma religião africana. Aí se cria... porque é africana. Sabe, se cria essa coisa... Religião africana. Eu estive em África, eu estive em Angola, estive em Luanda, eu conheço, fui em terreiro de lá, vi como é que funciona. Caçou leão lá, mano? Não cacei leão, né? Eu cacei alguns outros animais. Gazela, pegou alguma lá? Dá pra falar sério? É um continente que tem animais. Gazela? Quero dizer para vocês uma belíssima religião. O que vale é a força de vontade, o interior, aquilo que você está procurando. Se lhe dá paz, se lhe dá afeto e tal. O grande problema da Igreja Católica, na minha opinião, é o isolamento da própria igreja, é a distância que o sacerdote e o preconceito dela com as outras. Sabe? Então, eu acho que ela se politizou aí, que começou a dar... Mas essa politização dela... nasceu politizada. E de se sentir ameaçada também. Eu acho que é nesse sentido. Ela se sentiu ameaçada. Quando começou essa coisa dos cultos evangélicos trazerem música, chamar uma gurizada para dentro desses ambientes, tanto que a igreja se repaginou. Teve aí aqueles padres que, né, foram parar em capa da Veja. Aí o melhor deles queimaram, aí se tornou pop, né? Aquela coisa da igreja. Não, queimaram e quase mataram o homem de tanta coisa que fizeram. De inveja desse homem. E outra ainda, falando dos desdobramentos de ontem, a questão do livro, né? Escrito agora mais polêmica ainda, né? Dizendo que o Papa não estava, né? O Papa Bento não estava nas escrituras, ele alegando que participou, que escreveu sim, e as ofensas, né? Consideradas ofensas como é que se diz? Uma tentativa de atacar o atual Papa, né? Ele está dando polêmica dentro da igreja aí. Ela vai ter que
caprichar nessa repaginada que ela pretende dar. Até porque a própria Hollywood andou cutucando a igreja, né? O Poderoso Chefão 3 do Coppola conta uma história, digamos assim, nebulosa das relações da máfia com o Banco do Vaticano. O Dan Brown. Isso. O Dan Brown explica Dan isso. Brown também. Não, mas o Dan Brown é ficção, né? Ele escreve uma ficção sobre a realidade, mais ou menos o que... Mas o Coppola, no Poderoso Chefão 3, ele trata disso de uma forma bem direta. Não repercutir, porque eu acho que abafaram a coisa. Mas quem assiste... as relações libidinosas entre a máfia e o Banco do Vaticano. Nossos telespectadores, através do WhatsApp, 999-77001, estão se manifestando sobre os assuntos desde o começo do programa, como o Vitor Hugo Pires, que é aqui de Porto Alegre, diz assim: a culpa do atropelamento da mãe e da filha, um maluco correndo a 100 km por hora é das ciclovias, diz ele. Ele achou assim, na verdade é uma crítica que ele está fazendo. Ele misturou os assuntos, legal, né? Ele misturou os assuntos legais. Não, ele não misturou os assuntos. Não, aquele acidente que houve, ele ironizou porque eu falei mal das ciclovias. Sim, mas tu atribuiu o da independência, tu atribuiu a essas coisas. Sim, a essa confusão. Isso. Confusão. Sim, mas o que ele quer dizer aqui é que com o acidente de trânsito é por culpa das... Olha aqui, boa noite, relação... Também, sim. Também. Pronto. Quer que eu afirme? Afirmei. Não, História do Vitorino, eu só estava respeitando a tua opinião, eu estava dando a opinião dele. Para isso que a gente pede para eles escreverem para nós. Isso. Mas não me fala, Ana, desculpa, eu não Carla. sei, agora Ana Carla, quem sabe? Ana Carla, estou acostumada com a Ana. Olha aqui, o Jefferson, aqui no facebook.com/atualidadespampa, disse que é lamentável o acidente lá em Torres. Infelizmente, ele disse que vê todos os dias, e claro, não foi o caso dessa vez, pessoas na beira dos paredões para tirar uma boa selfie. Fica a tristeza da família, ele completa. A Tânia reclama da ciclovia na Nilo Peçanha. A Sibila diz que também na José do Patrocínio ela não vê um ciclista transitando. E essas são as manifestações aqui nas nossas redes sociais. Sobre a relação à Umbanda, a Eliana diz assim, uma pergunta. Por que eles sujam e apodrecem as esquinas com oferendas e sacrificam animais? Deixam tudo sujos e apodrecidos. Isto não é ser preconceituosa, e sim querer o nosso bairro limpo. Isso é uma coisa que é muito questionada, né? Sim, eu mesmo já questionei. É verdade, é muito questionada. Aqui a sujeira que é feita nas praias da Zona Sul de Porto Alegre. Então, assim, uma coisa é você ter preconceito, a outra coisa é você pedir para que os religiosos estabeleçam uma regra clara para praticar a sua religião, não respeitam. Mas é uma crítica procedente. Paulo Oliveira de Xangri-Lá fala sobre as religiões, diz assim: o percentual de ateus está sendo escondido? Não, Neto, falasse ontem no percentual de ateus. Sobre como ele eu não lembro mais o que foi, mas não, eu sei que... É um número que vem crescendo cada vez mais. E tem aqueles que dizem que não tem nenhuma religião e tem aqueles que se dizem ateus. Tem as confusões entre o agnóstico os ateus aparecem uma perebinha no pulmão, eles vão para a igreja. O Arnaldo de Canoas diz: se os senhores pesquisarem, a Umbanda é uma religião brasileira de matriz cristã inventada ou criada, talvez seja a palavra, pelos escravos. Não, viajou. Acho que não, né, Marlon? Depois da internet... agora a gente pensa é que na realidade ela não poderia ser praticada, então se utilizavam às vezes explicações da Igreja Católica para justificar. Então os orixás são relacionados aos santos, mas só que era uma maneira de acobertar a religião de matriz africana, mas para ela ser então praticada, porque ela era muito perseguida na época já justamente pelos donos de escravos, eles proibiam, então eles começaram a associar figuras religiosas do catolicismo a, então, Umbanda. A verdade é o seguinte, né? A tribo dos quimbundos, essas são as origens são africanas. Os machos, Vitorino. Não adianta tu perguntar sobre as fêmeas. Né? E aí a origem da palavra... Como é o nome da mulher do quimbunda? É quimbunda?
A Lenira Dornelles diz o seguinte, no @atualidades.pampa do Instagram. Sim, Vitorino, esse dado é antigo. Sou predominantemente um bandista. Sou negra, cristã protestante. Alguns acham que por ser negra deveria ser um bandista. Quanto ao preconceito, não vejo desta forma. Evangélicos também são perseguidos e discriminados. Ela contribui aqui na nossa rede social. Bom, eu agora quero dar uma notícia para vocês inédita. Chegou a primeira liquidação de mostruário da SAAF. Desconto de até 30% no mostruário da loja. Na SAAF em Canoas, são 800 metros quadrados e mais de 10 mil itens de decoração e presentes. Tudo isso com até 30% de desconto. Tem quadros pintados à mão em vários tamanhos, arranjos permanentes de alto acabamento, produtos exclusivos, uma linha enorme de estatuetas resinadas de alto acabamento, uma grande linha em cerâmicas decorativas e agora também tem aparadores em ferro, em diversos tamanhos e diversas cores. Liquidação de mostruário SAAF, desconto de até 30% no mostruário da loja, exceto a linha que já está em promoção. E é muito fácil de você chegar na SAAF. Vai indo pela BR-116, acessa a avenida lateral em frente ao Bourbon de Canoas e logo em seguida faça o retorno embaixo do viaduto da Boqueirão. Já se você vier de Esteio, fica sempre ao lado do viaduto da Boqueirão, passando a sinaleira, ponto. Você já chegou na SAAF Decoração e Presentes. Não pode perder essa oportunidade, hein? Eu quero falar e quero ouvi-los, até porque eu, a partir dessa informação, eu fiquei um pouco chateada com a presidente do CEPERS, que é o final dessa greve. Ela fez um discurso lindo, dizendo que vamos voltar às salas de aula pelo bem dos alunos, porque os alunos são o nosso patrimônio, os alunos têm o nosso objetivo maior. Depois de quase 60 dias de greve, ela chamou o governador de menino. Este menino precisa... Gente, o mundo está perdido, né? O mundo está perdido. Já não era a hora, Mário Barcelos, de voltarem às aulas? Mas é evidente, vão receber os salários. Não, mas ninguém é descontados, parcelados. Não importa, mas vão receber. Vão receber os salários. A greve é um legítimo direito de qualquer trabalhador, mas todos os anos tem greve. Eu não me lembro, desde que eu voltei de São Paulo, voltei do Rio de Janeiro, não me lembro um ano que não tenha tido greve dos professores. Sempre com problema, todos os anos greve. Antigamente tinha greve dos bancários também que acontecia. Agora, de uns anos para cá, não teve mais greve. Mas greve dos professores sempre. É um legítimo direito, mas, por favor, consenso. O Estado atravessa essa dificuldade, praticamente se coloca em dia essa semana, os salários de dezembro, tem o 13º, você está se acertando, tem que deixar o governador trabalhar. E você não pode diminuir a qualificação dele. Ele é o governador do Estado e merece sim o respeito. Foi o povo que elegeu ele. E então, eu penso que até é um péssimo exemplo para os alunos. Imagina se os alunos passam a chamá-lo de menino ou de guri. A professora. Sabe, o professor e a professora. A velhinha. É uma falta de respeito. É uma falta de respeito. E diga-se de passagem que eles votaram nesse governador, né? Ou eles achavam que ele trazia um container de dinheiro junto com ele? Claro que não, né? Agora, uma coisa, Vitorino, nós... O que é, Mar? Nem o container ia ajudar o Rio Grande. Nem o cofrinho, né? Nem o cofrinho. Mas isso aí me lembrou algumas coisas que eu tenho escutado. Hoje ainda eu encontrei com uma pessoa que é envolvida com política, enfim, com produção, coisas, e falávamos sobre, obviamente, os governos. E ele fez uma referência positiva ao deputado Frederico Antunes, que está desempenhando esse papel junto ao governo do Estado, e ele fez, inclusive, uma relação com muitos dos bons resultados que Porto Alegre está tendo, né, e que o prefeito Marquesan conseguiu mostrar pelo engajamento dele, ou pelo acerto, pela sintonia que ele tem com a Câmara de Vereadores de Porto Alegre. E isso, ele tem também lá uma outra figura, né, que também exponencial, digamos assim, foi o que me disse esse empresário, que é o vereador Mauro Pinheiro,
que está conseguindo, né, costurar todas essas coisas. Esse Mauro Pinheiro, eu vou falar uma coisa para você. Esse cidadão me impressionou uma vez numa entrevista que ele deu no meu programa na Rádio Pampa. Ele me impressionou. Ele era do PT. Depois ele foi para a Rede. Depois ele foi para a Rede, mudou de partido. Ele me deu uma entrevista, na época ele era presidente da Câmara de Vereadores. Se mostrou tão equilibrado, se mostrou um cidadão, sabe? Não tinha aquela coisa de, porque o imperialismo americano, porque não sei o quê, porque o coitadinho, porque os pobres, que isso, não. Olha, a Câmara de Vereadores tem uma responsabilidade, temos que votar projetos do prefeito. Acho que na época era o Fortunati, o prefeito. Temos que votar projetos, enfim. Se mostrou extremamente equilibrado. Me impressionou tão bem que eu até fiquei pensando, ele não vai ficar muito tempo no PT. E como não ficou, esse vereador ainda vai dar o que falar. Olha, o vereador Mauro Pinheiro é daquelas pessoas, daqueles políticos que pode até, né, me queimar a língua, amanhã fazer uma lambança. A gente não sabe o que acontece, mas eu concordo mas a impressão que eu fiquei dele foi a melhor possível. Como gestor, presidente da Câmara de Vereadores e como político. Me pareceu extremamente equilibrado. E o que a gente percebe, eu até fiz uma correlação com o Frederico Antunes, é que tanto as coisas do governo do Estado como as coisas da cidade estão indo bem, está azeitada a máquina, né? Quer dizer, então, quando isso acontece, eu acho, entre os poderes, quem ganhamos somos nós, né? O Frederico tem a capacidade de conciliação adorável. E o Mauro agora mostrando isso também, né? Mas eles estão mostrando aquilo que muitas vezes o pessoal pede na mesa, até o Rucho que está ausente, mas ele sempre diz, tem que ter capacidade de conversar, coisa tal, não é... Cede um pouco aqui. Agora é a minha opinião. Não é dar dinheiro e comprar. Não, é conciliar. Olha, escuta, o senhor tem uma responsabilidade como deputado, o senhor tem uma responsabilidade como vereador, sentar, conversar, chamar a pessoa. Esses dois têm se mostrado craques. Eu até foi um papo agradável e foi bem por aí. Mas para tudo que eu quero falar agora de uma coisa também muito importante. Quero falar sobre a Clínica Odontológica Dr. Elísio Marques da Silva, que é uma das pioneiras em implantes dentários. O Dr. Elísio Marques da Silva já realizou mais de 30 mil implantes dentários, e todos com sucesso. E esse é o grande diferencial dessa clínica. Se você precisa fazer implantes dentários, ligue para o número que eu vou passar para vocês e realize esse sonho. Seja feliz com um belo sorriso e conquiste, assim, entre outras coisas, a sua autoestima. Com toda certeza, você vai dizer, esse foi o dinheiro mais bem investido em toda a minha vida. Estou falando da Clínica Odontológica Dr. Elísio Marques da Silva, que sabe que mais do que criar sorrisos, essa restauração é adquirir mais confiança em você. Ligue e agende a sua avaliação. O telefone é fácil, 3204-3204. Vou repetir. 3204-3204. E aqui, sempre aqui transmite a vocês um forte e apertado abraço do Dr. Sorriso. Roberta. Magda, o Banco Central vai autorizar os bancos no Brasil a construir um programa de milhagens. Mais ou menos como funciona com as companhias aéreas, vai acontecer com os bancos, mas com um objetivo muito específico. E aí é que eu acho o importante desse movimento. A educação financeira. A FEBRABAN vai junto aos bancos, eles vão construir todo um conteúdo de informações e de cursos bem didáticos para que todo brasileiro, independentemente do grau de instrução, do quanto já conhece a respeito de finanças, possa acessar esse site da FEBRABAN, colocar um login, uma senha e participar desses cursos, aonde cada curso vai ter um objetivo. Conforme a pessoa vai fazendo esses cursos, vai ficando, através desse login e dessa senha, ali a informação de que ele honrou com as horas-aulas, que aprendeu, etc. e tal. Esses cursos são gratuitos e eles vão conseguir uma pontuação. O banco vai ter, então, um score, aonde ele vai poder desenvolver promoções para os seus clientes. A ideia do Banco Central é realmente honrar aquilo que o atual presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto, quando entrou na presidência, disse que ele quer, sim, desenvolver maior competitividade
dos bancos, do setor financeiro, para favorecer juros baixos, para esse juro da Selic finalmente chegar na ponta, chegar a todos nós, coisa que nesse momento ainda não chega, os juros são muito altos. Então, é positivo, é algo que vai ser implementado, ainda vai haver um movimento onde vai se construir esses conteúdos, mas a gente está numa nova era. As pessoas precisam realmente aprender um pouquinho mais sobre educação financeira, sobre finanças, e isso favorece o bolso de todos nós. Muito bem, gostei dessa informação. Ô, Marta, só fazer a ideia que a Roberta trouxe é muito legal. Educação financeira é sempre bom. Mas vindo da Febraban, eu tenho medo. Tenho medo, tenho os 2 pés para trás. Tenho medo. Tenho medo. Mas pelo menos as pessoas vão entender, por exemplo, o que é juro composto. Pois é. Vamos lá. Você participa do nosso programa, no momento que você quiser, através do Instagram, se usar o @atualidades.pampa. Você também pode participar através do youtube.com/atualidadespampa. Não, perdão. /TV Pampa. Vou repetir porque gaguejei. youtube.com/TV Pampa. Vai lá naquela sinetinha à direita do seu vídeo, tecla ali, clica ali, porque aí você vai receber todas as notificações. Quando a gente estiver trabalhando, você vem trabalhar com a gente. facebook.com/atualidadespampa, atualidades@pampa.com.br. Já falei em Face, falei no e-mail e no WhatsApp, 999-777-001, Carla Krieger. Falando nas manifestações, essa questão dos professores, da greve dos professores, ela divide opiniões. Muito. A Cristine de Abreu diz o seguinte: greve nunca resolveu nada, 60 dias de greve, um absurdo, um abuso de direitos, os alunos que pagarão o pato. A Nara já ficou brava, disse que falta de respeito é o salário parcelado, 5 anos sem aumento, mexer em direitos adquiridos, e ainda diz que vão recuperar as aulas, vão pagar e depois vão descontar esses dias que não foram trabalhados. Pois é, para ela em especial, eu quero te dizer o seguinte: eu fiquei na dúvida. Porque, primeiro, quando foi falado em recuperar, ficou muito claro que vai ser uma recuperação... Daquelas, ok? E hoje, eu ouvi a presidente do CEPERS, porque será uma recuperação, eles não serão prejudicados em nada, porque todo o conteúdo... Não dá, gente. Isso aí é uma coisa que... Desculpa, não dá, não é verdade. Por exemplo, Valmor Silva, de Novo Hamburgo, ele diz assim: os professores voltando a trabalhar, dias parados serão pagos. Sou contra quem não trabalha ser pago. A direção dos grevistas não merece respeito. Lamentável. E assim se vão muitos aqui, muitos aqui. Na verdade, o CEPEX perdeu o apoio popular. Não, e essa questão de recuperar, por exemplo, eu vivi os anos 80 em colégio estadual, que era aquela onda, lembra? Domingo de noite tinha aqueles anúncios na programação, amanhã, paz, não leve. E eram greves de 3, 4 meses, assim, eram greves intermináveis, gigantinho, lotado. E depois a gente passava por isso. Só que o que acontece? Muitas vezes uma rematrícula ou uma troca de colégio que você quer fazer matrícula, você perde a data. Claro. Né? Por exemplo, o 3º ano, né? Que você pega... Agora eu não sei mais como E nós temos filhos em escola, a gente sabe que eles não recebem E eu não estou nem aqui fazendo, né? Dizendo de quem é a culpa ou a responsabilidade. Não, nem eu. Estou analisando as coisas que a gente sabe. Só que assim, acreditar que essa recuperação se dará da mesma forma que um aluno... de uma escola particular, por exemplo, né, teve o seu ano letivo, é inocência, não tem como, você não consegue colocar. Claro, olha aqui, cria mais desigualdade. Boa noite, bancada. Em relação aos professores que fazem greve, para mim é simples. O professor que não está satisfeito pode procurar a rede de escolas particulares. Não são obrigados a trabalhar para o governo. Será que o Vitorino concorda comigo? Abraço a todos, principalmente a ele, pois concordo com 99% do que o Vitorino fala. O Eduardo de Porto Alegre. E meu nome é Magda, tá, Eduardo? O Eduardo, assim, eu não queria pensar numa posição tão radical, tá? Porque, na verdade, essas pessoas fizeram concurso, passaram com uma expectativa de uma carreira, enfim. Eu acho que o grande erro dos professores, historicamente, é serem comandados e governados por pensamento de esquerda.
eles colocam pessoas de esquerda a defendê-los. O CEPERGS é comandado pela ideologia de esquerda. Ali tem filiado do PCdoB, do PSOL, do PT, enfim. Eu acho que, historicamente, isso comprometeu a carreira dos professores, comprometeu as negociações. E, olha, o Rio Grande do Sul teve governos de esquerda, Olívio Dutra, Tarso Genro, e eles também não conseguiram pagar. Então, assim, na última eleição, massacraram o Sartori. Todo mundo disse, até aqui na bancada a gente disse, olha, não se iludam, o governador, o Leite, ele não tem máquina de fazer dinheiro. Não existe dinheiro. Ao longo da história, as negociações foram mal feitas, houve radicalismo, a legislação foi distorcida. E aí o que acabou acontecendo? O resultado que nós temos hoje. Os professores são caros e o Estado não consegue pagar, os professores ganham pouco e o Estado não consegue pagar esse pouco que eles ganham. Nós chegamos a uma encruzilhada que hoje é preciso... É um beco sem saída. Sim, é um beco sem saída. Nós temos que pensar numa negociação diferente hoje. Aí tem sindicatos que se aproveitam. Eu não estou falando só do CEPERGS, não. Tem sindicato aí que... Eu vi anúncio de sindicato aí. É só não conceder isenção fiscal que vai ter dinheiro para todo mundo. Claro não concede isenção fiscal, vai todo mundo embora. Como estão indo. Exatamente. As fábricas estão indo embora. Não é tão simplista, aí não vou ter nem de quem cobrar imposto. É o cobertor curto. Você para um lado, a burrice. Aí tem sindicatos dos professores privados também. Tu vê os anúncios totalmente ideologizados. Sabe? Não pensam numa negociação de categoria. Você negociar, vê, por exemplo, policiais, procuradores. Vê se você vê, os policiais às vezes quando fazem um movimento, coisa e tal, mas tu não vê policial fazendo bronca, chamando o governador disso e secretário daquilo e querendo invadida. Tu vê que, né? Isso estou falando de uma categoria também volumosa, que é dos policiais. Existem outras categorias que negociam de forma contundente, de forma dura, mas não prejudicam a população. Isso que os professores fazem, arrebentaram com as férias de dezenas de milhares de famílias no Rio Grande do Sul. Mas nem é só isso, né, Gustavo? No momento que tu constrói uma parada, para quem é aluno, do ponto de vista do aluno, cria uma disruptura. A pessoa fica, ela está motivada, ela desmotiva, porque daí não tem aula. Quanto mais houver diferenças entre o público e o privado, maior vai ser a distorção no final das contas. A gente já vive uma vida com muita desigualdade. E essa desigualdade cria violência, cria uma série de problemas. Então é estratégico. O problema é que é calendário, Roberto. Deixa a Carla ler algumas coisas aqui. Tem que completar o calendário, né? Tem que completar o calendário. Exatamente. Aí gente que se programou, comprou passagem, reservou hotel. E agora, antes da Carla, olha aqui, ó. Boa noite, Magda. Tenho familiares com crianças na 3ª série. Eles não sabem ler. Coitados, eu fico pra morrer. Eu fico pra morrer. É o que acontece realmente. O Jefferson disse que o governador, quando era chamado para reunião com a categoria, viajava, fugia, inclusive indo fazer cursos nos Estados Unidos, enquanto o Estado pegava fogo. A crítica que ele faz na falta de conversa com o CEPERGS. Talvez o Vitorino não esteja certo. A representatividade dos professores, ela não está funcionando. Não está mais. Não está, venceu. Então, os professores têm que começar a se mobilizar, porque a pauta é pertinente. As pessoas ganham mal. Isso aí, nunca ninguém negou. As pessoas frequentam escolas sucateadas. As pessoas não têm nenhum tipo de incentivo, esses professores recebem alunos que muitas vezes não têm o que comer em casa, que vão fazer a refeição na escola. E só isso, porque também não tem aquela vontade de aprender. Então, assim, é um sacrifício diário. E receber parcelado não ter aumento e perceber que as outras categorias conseguem aumento, talvez eles tenham que se mobilizar dentro da própria categoria para mudar o que o CEPERGS está fazendo, esse trabalho que o CEPERGS vem fazendo junto aos governos. Não está funcionando mais, Não está funcionando mais. A própria manifestação da presidente, que a Magda chamou a atenção, é um indicativo de que não é uma pessoa adequada para sentar na mesa de negociação. Como é que vai? E outra coisa, por exemplo, assim, é como se é o presidente de uma empresa. Tu tem as pessoas que te dão um anteparo até chegar em ti. Porque se tu falar com as pessoas de primeira, pode ser muito pior.
né? Isso chama-se articulação. E o problema também é a reincidência, né, Magda? Todo ano é 2 meses de férias. E aí, o que acontece? Aí aparece sempre um deputado bonzinho lá, um deputado qualquer coisa, que aparece, não, vamos aprovar uma lei perdoando o ponto. Né? Aí vai às galerias, todo mundo grita nas galerias, aí os deputados pensando na próxima eleição, aprova essa bobagem. É por isso que tem. A hora que alguém endurecer e dizer, olha, vai perder o salário. Ponto. Muda a coisa. E talvez até para os próprios professores seja bom, porque eles vão questionar o CEPERGS. Que representação é essa? E é impossível não achar que essa postura não vá para dentro da sala de aula. Claro. Como você tem no CEPERGS, que isso não vá lá para dentro, no discursinho, durante a aula. Né? E é isso, o Gustavo falou bem da questão da reincidência, porque me passa muito a ideia daquele mecânico picareta. E que fique claro, se você é mecânico, mas é bom mecânico e não é picareta, não é para você esse recado. Né? Que é aquele Associação dos Mecânicos Picaretas. Porque o mecânico picareta, se ele consertar aquele problema ali, ele já não tem mais aquele cliente lá. Então é aquele cara que fica ganhando com o problema sistematicamente. Tu politiza o problema, tu joga a tua bandeira sobre o problema, tu tem sempre um problema para gritar. Se ele for solucionado, acabou o grito. A professora Tatiana faz uma acusação, ela faz uma consideração que é muito grave e que não é novidade para nós. Só que até o 3º ano do fundamental, os alunos não podem ser reprovados. Temos que aprovar, lendo ou não lendo. Professora Tatiana, mas quem é que obriga isso? Não, está no... um plano. Acho que tem uma lei estadual com essa imbecilidade. Isso é uma imbecilidade. É o resultado do socioconstrutivismo. Dos trabalhadores. Não podia ser diferente. Não pode corrigir o aluno. Mas isso tem até mais longe. É Paulo Freire, né? Isso vai mais longe. O ministro da Educação aí, Mário. Falaram do Paulo Freire. Não pode reprovar aluno analfabeto. Dona Magda, eu lembrei-me do Jean-Paul Sartre. Indiscutivelmente, o maior filósofo era de esquerda. O maior filósofo francês da década de 50 e 60. Falando sobre responsabilidade. Eu tomei nota aqui de alguma coisa que ele diz. As pessoas respondem dessa forma. É assim que eu sou. É assim que decidi ser. Não é culpa minha. Eu sou assim, não posso fazer nada. Então as pessoas pensam dessa forma, fugindo da sua responsabilidade. No caso que nós falamos, daqueles que infringem o tráfego, andando a velocidade alta, que mata esse, mata aquele no trânsito. Então as pessoas fogem da sua responsabilidade. Esse homem que tinha um pensamento de esquerda, que foi o maior nome filosófico, em filosofia na França dos anos 50, 60, que é um dos berços da cultura mundial, pensava dessa forma. Então as pessoas têm que assumir a sua responsabilidade. Os professores têm que assumir, o governo do estado tem que assumir, mas principalmente por que o ensino é tão ruim no Brasil. É isso que tem que ser assumido e ser explicado. Por que nós estamos neste patamar tão equivocado de ensino, quando nós temos excelentes professores, excelentes professoras e temos pessoas que amam dar aulas, né? Porque precisa gostar muito para ter aluno. Eu tenho um filho professor, e me digo, pai, precisa ter muita paciência para dar aula. Não, e ter muito amor. Eu acho que a gente perdeu, assim, ser sacerdócio, exatamente. Um povo ignorante é muito mais fácil de ser controlado. Eu acho que é um projeto a história é essa. Existe um projeto, um interesse em tornar idiotas úteis o maior número de pessoas. E isso vem de muitas décadas. E não vamos reprovar porque os índices precisam ser bons. Aí é demais da conta. Eu quero aproveitar esse assunto que a gente está falando aí, que é muito importante, para dar uma notícia muito importante também, mas para quem tem perda auditiva. Você sabia que existe uma clínica em Porto Alegre especializada em audição? Eu estou falando da Mais Sons Clínica da Audição, que conta com uma equipe especializada em perda auditiva. É preparada para solucionar problemas como dificuldade de assistir televisão, dificuldade de falar ao celular e, principalmente, pacientes que não se adaptaram com próteses auditivas tradicionais.
perda auditiva, gente, é uma coisa muito séria. Ela pode acelerar a perda de memória e o declínio cognitivo de um paciente. Se você tem algum familiar com problemas auditivos, você tem que encaminhá-lo até a clínica da audição. Você começa ligando para o número 3061-7373. 3061-7373 e agende a sua consulta. A tecnologia mais moderna do mundo referente à audição, você encontra na Mais Sons, Clínica da Audição. Não deixe essa informação passar. Ana, a tua manchete? Claro, vamos falar também de um assunto que é muito importante e está preocupando também muitos brasileiros, os consumidores da cerveja Belo Horizontina, que foi encontrado, então, a substância dietilenoglicol, que é uma substância tóxica ao organismo humano e ela é utilizada no refrigeramento das serpentinas utilizadas na fabricação da mesma. Então, a Baker, que é a produtora, né, a empresa responsável por fazer essa cerveja, já se manifestou porque 17 casos relacionados à intoxicação de pessoas que consumiram o produto, ela foi relatado, foi colocado até numa análise o que seria, o que aconteceria, o que estaria acontecendo, foi encontrado na corrente sanguínea das pessoas que consumiram essa bebida, essa substância que afeta diretamente 10 dias após o consumo, em média, os rins e o sistema nervoso da pessoa, e principalmente o cérebro, a região do rosto. A pessoa começa a se sentir mal, vômito, diarreia, ela acaba indo para o hospital e depois começa a ter uma confusão mental que ocasiona a morte. Então, o que ligava essas pessoas era o consumo dessa cerveja. A própria empresa já se manifestou através da sua diretora de marketing, a Paula Lebos, dizendo que a empresa não utiliza essa substância, se utiliza de uma substância parecida que não é tóxica, mas também indica que as pessoas não consumam mais nenhuma cerveja da marca. Até o Ministério da Agricultura fez uma vistoria junto à polícia na fábrica, ela deu orientação que todo e qualquer material relacionado a esse tipo, né, a essa cerveja, seja retirada dos mercados. Elas já começaram a ser retiradas, então, para o consumo das pessoas, porque o número de lotes não era parecido, as pessoas acabaram consumindo lotes diferentes, preparações diferentes, então isso questiona que talvez todo o processo esteja, então, agora sobre risco. As pessoas, então, estão sendo orientadas a não consumirem, mas também até a diretora de marketing se manifestou dizendo que a própria indústria da fabricação de cervejas artesanais não deve ser culpada, que isso é algo que foi isolado, e até se estuda a possibilidade de que um ex-funcionário da empresa que teria ameaçado um gerente falando que iria destruir a fábrica. Até o gerente acabou fazendo uma denúncia, fez um boletim de ocorrência. A empresa preferiu não se envolver porque achou que era uma questão pessoal, mas agora a investigação se encaminha, então, por uma adulteração proposital de um ex-funcionário da empresa em relação à produção dos barris. Então, foram 139 mil litros de cerveja que estão apreendidos e também 8 mil litros de chopp. E todo e qualquer cerveja, todo e qualquer produto relacionado à marca está sendo retirado do mercado. O produto que eles utilizam é o monetilenoglicol, que é o produto utilizado para resfriar a serpentina que cerca aquele tonel onde é fermentado. Mas, né? Esse não é o tóxico, né? O tóxico esse não é o tóxico. Sim, o utilizado é o monetilenoglicol. Esse produto que apareceu não faz parte do mecanismo de produção de nenhuma indústria cervejeira. Como teve 10 dias antes desse fato, dessa constatação, uma briga, porque chegaram a vias de fato lá dentro, teve demissões e chegaram a vias de fato lá dentro. Sim. Essa informação que a Ana deu é a linha que a polícia está seguindo. Ou seja, a possibilidade de uma fraude, a possibilidade de uma sabotagem, enfim, por parte desse ex-funcionário ou de outros dois, porque foram 3 demitidos. Mas esse chegou a vias de fato com o e o dano à marca. O dano à marca vai ser porque a Beck agora... A Beck é conhecida. Tem até aqui no Rio Grande do Sul. Sim. Então, é por uma questão de segurança. Pois é, tanta coisa, né? O ano acabou de começar e a Sleep Shop já tem grandes ofertas para você. A Carla, que não é boba, passou lá antes até, né? Pois eu também passei na loja essa semana para dar uma conferida nas novidades e tomar, obviamente, um cafezinho com o Rogério, com a Denise. Às vezes tem um biscoitinho, não é sempre, mas às vezes tem. E eles me garantiram que se depender deles, você
terá ótimas noites de sono. E você sabe por quê? Porque tem uma super promoção de saldos e pontas da linha de colchões de marcas como Simmons e King Coil. Tudo com preço de ponta de estoque. É um saldão de colchões de marcas renomadas para você aproveitar e iniciar o ano trocando o colchão e garantindo ótimas noites de sono. Eu, se fosse você, faria o que eu fiz. Corria na Sleep Shop, que fica na 24 de outubro, 1363, tem estacionamento próprio, e aproveitava esta grande oportunidade. O telefone é o 33 30 15 92. Você aproveita o saldão de colchões da Sleep Shop e vai dormir muito tranquilo. Que o diga Carla Krieger, que tem essa beleza toda, porque tem um bom sono no seu colchão. Graças a Denise. A Se Denise tiver é maravilhosa. Se tiver o colchão da Sleep Shop, fica bonito e magro. Fica. Vou comprar uns 3. Isso, vai lá, aproveita essa. Eu estou dormindo muito bem. Eu não sabia que as minhas noites de sono, que não estavam das melhores, era por causa do colchão. E daí a gente foi até a Sleep Shop e a outra compra também tinha sido feita lá. E eles tinham um cadastro. O colchão já tinha 12 anos. O colchão realmente já estava... Estava pela hora da morte. Pela hora da morte. Eu amei o meu novo colchão. Muito bem. O colchão tem vencimento? Tem, 5 anos, 6 anos. Sério? Depende do meu, colchão. foi o dobro. Eu acho que o meu tá de aniversário. Quanto tempo tem o teu colchão? Botas de tem prata. ideia? Eu acho que ele tá fazendo botas de prata. Trouxe ele do Rio de Janeiro? Não. Eu comprei aqui, mas eu voltei há 14 anos, tem 14 anos. Não, deu. Não é para comemorar os 15 anos do colchão, é para trocar. Dona Magda, o Cláudio Andrade, nosso querido amigo, tem um colchão com 22 anos. Continua mas usando. o Cláudio Andrade é Pra fazer botas de prata. É uma exceção. Ele tem um carinho, ele acha que é casado com o colchão. E não vira, é o mesmo lado sempre. Não vira. Aí, Mari, dá tempo de virar o colchão. Aliás, poucas pessoas sabem também que a vida do travesseiro também é curta, né? Então você também tem que trocar por causa dos ácaros que se acumulam ali, acaba prejudicando a sua respiração, principalmente crianças, né? Que acabam, às vezes, tendo mais contato com o ar do lado de fora e traz isso tudo, né? Na sua cabecinha, no seu cabelinho e tudo isso. Não, literalmente traz na sua cabeça. O colchão não se vira, então? O negócio é criar anticorpos. Não, o colchão a gente troca depois de um determinado tempo. Mesmo que não tenha muito tempo, hoje tem tanta coisa legal que pode melhorar. Mas sabe que antigamente e o lençol se lava também. Agora não se vira mais. Bem lembrado. O que é, Carla? Antigamente viravam o colchão mesmo, dava para usar dos dois lados, agora não mais. Hoje tem até aquele pillow, né? Tu vira e não tem outro lado. Eu vou lhe fazer um pedido súplice. Me troca de lugar, porque eu não aguento. Eu já troquei aqui as pessoas. Eu perguntei pra ele se cueca a gente troca, vira. Ele disse que não. Venha, professor. Olha, eu não sei não, mas vai ficar muito povoado esse lado. Não, é lá só os gordos. Ô, Vitorino. Mas ele acabou com o Chicão. Vitorino, deixa eu te dizer uma coisa. Tu conhece o homem gangorra? Não. Tu tá te transformando no homem gangorra, hein? Por quê? O homem gangorra é aquele que senta de um lado, todo mundo levanta do outro. Tu tá te transformando. O Marne quer sair, o Chicão já tá por aqui. O Mar não quer sair, não. Ele tá fazendo jogo de cena. Vai por mim. Dona Magda, quem tá saindo da política é a Dilma Rousseff. É mesmo? A dona Dilma. Ela tá entrou alguma vez? Parou. Bom, a Dilma é o seguinte, ela está caminhando para se desligar da vida partidária do PT. Cansada, está aqui a notícia na Veja, ela deve passar a presidência do Conselho da Fundação Perseu Abramo a Fernando Haddad. Isso prova que ela cansou da política, né? Ela cansou e um dos grandes erros da Dilma, dos muitos que ela praticou, foi ter sido candidata ao Senado por Minas Gerais. Porque se ela fosse candidata pelo Rio Grande do Sul a deputada federal, ela tinha sido eleita. Aqui no Rio Grande do Sul, eu também acho. Ela tiraria votos na Maria do Rosário, tiraria votos de muitos candidatos de esquerda. Ia fazer uma votação estupenda como deputada federal. Agora, é triste a pessoa ser presidente da República depois querer ser deputado federal. Não, a pessoa que é presidente da República chegou no máximo da política, encerrou os trabalhos que poderiam ser feitos. Depois pode construir de outras formas. Agora, dentro da política, quem chega ao topo da pirâmide, que é a presidência da República, na minha opinião, então não se garanta nada, então, né? Então, não, mas é isso. Deu. Chegou no ápice. Chegou no ápice do que tu poderia contribuir com o teu país, que é a presidência da República. E ainda mais
mais que foi um mandato e meio. Carla, eu concordo em gênero e número contigo com essa coisa da Dilma. Marconi, por favor, a tua manchete. Pois não, dona Magda, a gente tem abordado... Vou começar vocês de senhor Marconi, vou começar a chamar vocês. Você me chama de dona Magda? Me sinto honrado. Então tá, senhor Marconi, por favor. Muito grato. A gente fala diariamente aqui sobre a questão econômica e acompanha o nosso bolso, né? É também um grande medidor dessa questão toda econômica. E o brasileiro, né? Ser brasileiro hoje em dia é um eterno adaptar-se. Né? É aquela expressão, vai ter que rebolar para conseguir aí adaptar o seu orçamento às necessidades que possui. E isso passa por uma constante mudança de hábitos. Né? O brasileiro tem mudado cada vez mais os seus hábitos. E um levantamento da CNI, a Confederação Nacional da Indústria, foi feito a respeito desses hábitos do consumidor brasileiro, em função aí das últimas mudanças, dos altos e baixos da economia. Né? E alguns números chamaram a atenção, principalmente em relação a compras de bens de alto valor. Né? E aí você vai de aparelho televisor até um imóvel, né? No que diz respeito a selecionar esses produtos a serem adquiridos. E o que acontece? Os brasileiros mudaram radicalmente em relação a esse hábito. 71% hoje dos brasileiros não compram se não forem ofertas, grandes promoções, Black Friday, promoções de Natal, por mais que em diversas dessas promoções a gente acabe vendo aquele tudo pela metade do dobro, né? Mas de certa forma você encontra, pesquisando você encontra, e as pessoas estão esperando muito mais para adquirir determinados produtos. Uma boa notícia no meio de tudo isso é o optar pelo à vista. O que parece fora da nossa realidade em função, né, de baixo salário, alto custo de vida. Mas o que tem acontecido? As pessoas estão, mesmo que demore, né, esperando para comprar à vista, para negociar, e aí surge uma figura que hoje contempla 8 a cada 10 brasileiros, que é a figura da pechincha. A pechincha hoje, 81% dos brasileiros têm o hábito praticamente diário de pechinchar. Desde o almoço no buffet, né, até a compra de um televisor, a compra de um refrigerador. E alguns critérios aqui, ó, por exemplo, dos fatores mais importantes na hora de escolher bens de maior valor. Ainda lidera, né, e muito, com 49%, o preço baixo. 47% levam a sério a qualidade do produto em questão, ou seja, a maioria das pessoas, mesmo que você diga, televisor daquela marca, no custo-benefício ele acaba sendo melhor, ele tem mais recursos, mais entradas, não sei o quê, não importa, né? A gente acaba abrindo mão dessa qualidade, porque hoje também não está muito distante aquele produto de não tanta qualidade, mas de um de extrema, claro que você tem uma distância, né, considerável. A marca, a questão da marca caiu muito, né, no conceito do brasileiro na hora de comprar. Então, mas o televisor daquela marca, dane-se, se sair a televisão Ximblin ali, que está mais barata e está acessível. Efeito China, né? Compra-se aí esse produto. Aí depois tem serviços de garantia, eficiência no uso de energia, né? Você tem aí usar eu não sei qual é o plural de ar-condicionado. Aparelhos de ar-condicionado. Exato. Esses aparelhos que tem agora o reverter, né, que consome, refrigeradores que tem isso também, aparelhos de TV que se desligam, né, tem essa coisa da economia de energia. Design e aparência caiu por completo, né? Então, isso aqui vai ficar bem na minha sala, combina. Ganha um valor agregado por causa do design, né? Também. Isso também caiu muito na hora de comprar. Se não vai combinar, não tem problema. Bota um paninho, um guardanapinho embaixo, tá ótimo, fica lindo. Guardanapinho embaixo é muito bom. E uma situação que eu achei bem curiosa: 4% dos brasileiros disseram que não sabem. Não, assim, é tanto descaso com o seu orçamento e tanta falta e aí a gente já falou aqui da educação financeira, né, do aprender a usar. É assim, não sei, se precisar vou lá e compro, vejo, me viro, não sei o que eu estou comprando, não me importa, deixaram para o lado um número grande, parece 4%, parece nada, mas é um número muito grande de pessoas no todo, né? Tu sabes que tem uma coisa que eu não consigo fazer, eu não sei, eu não tenho talento para isso, é pechinchar.
Eu não sei, eu fico num constrangimento. Mas eu posso lhe ensinar, dona Mãe. Eu pago aquele preço. Eu também. Agora, diferente de pechinchar, é pesquisar. Sim, As pessoas hoje deveriam pesquisar, ainda mais com a internet. Pega a referência de determinado produto, bota no Google e aparece das mais variadas lojas e o melhor preço. Aqueles que estão te dando frete grátis, aqueles que não estão te dando frete grátis. Então, pesquisar eu, por exemplo, eu queria muito ir para... Total. Eu queria muito. Por isso que o doutor Guilherme está bem casado. Muito bem, Marta. Atenção, somos 4 pessoas falando. Pechinchar é muito mais difícil, é muito mais fácil do que não pechinchar, né? Mas imagina. E é boa esse resultado dessa pesquisa, porque justamente para a gente organizar as finanças, a gente precisa prestar atenção no detalhe. E se tu popa um pouquinho, é R$5 aqui, é R$2 lá, no final do mês já é R$100. Esse é um ponto. O segundo ponto que eu acho importante é que quando a gente tem uma certa... até uma questão moral, assim, olha, eu não vou pechinchar serviços. Tem pessoas que pensam assim, né? Sabe que às vezes aí a pessoa está trabalhando por um serviço, quer valorizar aquele serviço, mas de repente então pechincha justamente na compra de um objeto. É mais fácil a gente pechinchar a compra de um objeto do que propriamente num serviço de alguém que está ali precisando desse valor e que tu sabe que tem valor, né? Então, acho que tem 2 pesos e 2 medidas também. Roberta, a pergunta que não quer calar. A pessoa que não pechincha, a pessoa que... O rabo espicha, amor. Já tive que fazer. É quem cochicha o rabo espicha. Eu sei, você... A pessoa que não pechincha, a pessoa que não cuida das suas contas, que não sabe o que ganha, que não sabe o que gasta, e já está, assim, um momento bem crítico. Tem solução? Tem, claro que Como tem. Como é que faz? Tem, porque provavelmente ganha bem, né? Uma pessoa nessa situação. Não, e isso acontece, já tá provado que isso acontece em todas as classes sociais. Isso é uma questão de valor, de cultura. Na verdade, o ideal é tu conversares, por exemplo, com alguém que conhece finanças e vai te apresentar claramente quanto tu deixastes de ganhar agindo desta forma e o que tu poderias ter feito com esse dinheiro. Quando a pessoa se dá conta e visualiza claramente, olha, eu podia ter ganho tantos R$1.000... É um choque de realidade. Aí a pessoa começa... Não, e aí assim, ó, porque não é só dizer o que tu perdeu. E atualmente a gente consegue fazer isso. A gente consegue chegar e pegar esse montante e dizer, bom, então agora tu popa um pouquinho por vez. Vamos juntar e nós vamos ter essa meta. Nós vamos chegar nesse ponto. Então, assim, construir o hábito. Porque cuidar do dinheiro é uma questão de hábito, de construir esse valor, esse hábito. É hábito. Não, é realmente hábito. E tem que ser no pouquinho. Eu cuido bem do meu. A Carla. É porque tem um hábito. Criando um hábito mais. Tem um hábito. Compartilhar com os telespectadores. Por favor, mas jamais muito obrigada. Fazer a massagem Slim lá numa mamãe dessa. Esse é bom. Uma massagem maravilhosa. E não tem problema. Se você quiser pechinchar, tá valendo também. Liga lá pro pessoal e diz, a Carla disse que pode pechinchar, que tá tudo certo. Então é no A Mamãe, 3 Figueiras, qualquer tipo de massagem. A minha opção atual é a Slim. E a Carla postou nas redes sociais dela a massagem. Eu fiquei louca não, é massagem. E eu já peguei o telefone e vou procurar. Não adianta tu olhar isso. Minha relação com o dinheiro é de amor e ódio. Eu trato ele bem, mas metade do mês ele já se manda. Se manda, é porque não tá não gosta de ti. É o que eu digo que eu sofro, que eu me identifico como transrico. Eu sou a sociedade me enxerga, eu não me aceito dentro desse corpo. A sociedade tu entra numa loja, o cara te trata como um pobre. Eu não aceito, eu não me aceito. É preconceito. Mas o que tem um hábito que foi o mais, por exemplo, eu tenho o ímpeto. É a compra feita pelo ímpeto. É compulsão, não chama ímpeto, é compulsão. Porque... não ofende o ímpeto. Ímpeto é uma coisa, tu tem sai compulsão. Sem cartão. Eu tenho um problema com não sai, não consigo mexer. Mas hoje a internet tá gravado na internet. Porque a internet está gravado lá. Tá gravado os dados. Tá lá, já gravado. Vamos lá que depois eu quero passar porque eu tenho um problema severo, por exemplo, com tênis. Que todo mundo tem um fraco. É brabo, é tênis e coisa de videogame. Confesso que no primeiro momento tomei um susto, mas é lógico, só pensar nisso. Eu não sei, eu tô até preocupado então, já. Eu comecei a praticar o exercício de dar mais uma voltinha. A Débora me ajuda muito nisso. Assim, vai ali, na hora tu enlouquece. Não, vamos dar uma volta com o meu negócio e tal. Aí na volta, cara, é impressionante como funciona. Porque é uma doença. Já desmanchou aquele, tu já vê que não, mas tu já tem um, tu já não precisa. Tem funcionado, mas é difícil.
Mário Barcelos, vamos mudar um pouco o assunto do Mário Barcelos, senão vai ficar assim da manchete, da aniversariantes. Cambiar o tema. A manchete é do senhor Rodrigo Maia, aquele grande deputado do Rio de Janeiro que se elege com votação expressiva, 74 mil votos. Né? Que votação expressiva para um eleitorado de 10 milhões, de mais de 10 milhões. Mas o Rodrigo Maia, para ser reeleito presidente da Câmara, fez um acordo com o deputado Arthur Lira, que era o seu principal oponente. Olha, você me apoia agora e na próxima eu te apoio. Aí o Arthur Lira disse, não, ok, tá tudo ok, então tudo bem, vou te apoiar. E graças ao apoio do Arthur Lira, do deputado Arthur Lira, ele se elege ou se reelege o presidente da Câmara. Só que agora despertou ciúme no Arthur Lira. Ele despertou ciúme e o Arthur Lira, que é um articulador genial, está desconfiado, mas continua dizendo, eu acredito no meu amigo. Então, ele está tratando com alguns deputados. Por exemplo, 2 deles foram ministros de Dilma investigados por corrupção. Aguinaldo Ribeiro, do PP da Paraíba, Fernando Bezerra Filho, do MDB de Pernambuco. Outro que supõe contar com o apoio de Maia é o Baleia Rossi, de São Paulo, que é o presidente do MDB, né? Então, quando o Arthur Lira saiu da disputa, foi esse um convênio, foi esse realmente o acordo que foi feito. Isso mostra um pouco da personalidade do Rodrigo Maia, né? Ele é um articulador, mas bateu o ciúme, ele não, disse que não vai apoiar porque ele já está tratando, né? E isto foi feito dentro de um apartamento há um ano atrás. Eles fizeram uma espécie de conciliábulo para chegar a esta conclusão. E rapidamente já vou para os meus aniversariantes, que são poucos hoje. O primeiro, Dr. Albert Schweitzer, que dá um nome para muitos hospitais no Brasil, recebeu o Nobel de Literatura, porque além de médico, ele era filósofo, recebeu o prêmio Goethe de literatura também na Alemanha. E eu tomei nota de um aforisma, de uma frase, de um conceito desse homem extraordinário. Bom, camarada vai receber o prêmio Nobel, disse o seguinte, ele, a quem me pergunta se sou pessimista ou otimista, respondo que o meu conhecimento é de pessimista, mas a minha vontade e a minha esperança são de otimista, né? Maravilhoso, simplesmente maravilhoso. Depois do Albert Schweitzer, o Juarez Távora, o Marechal Juarez Távora, que foi um dos candidatos em uma época anterior a presidente da República, claro, militar e político brasileiro, Giulio Andreotti, político italiano, que foi presidente da República Italiana, Guy Williams, fez o Zorro, lembra aquele Zorro famoso, aquela série do Zorro? Ele fez, Guy Williams, Esse cidadão, o que aconteceu com ele? Quando ele começa o seu declínio, depois da fama, da série de televisão, ele foi morar em Buenos Aires. Morreu de um infarto solitário dentro de um pequeno apartamento em Buenos Aires. Depois de ser famoso mundialmente, né? Famoso mundialmente. E, finalmente, a Faye Dunaway. Faye Dunaway, uma das maiores atrizes, hoje completando 79 anos, uma das belezas. Ela fez um filme genial com o Jack Nicholson, Chinatown. Isso, e fez Bonnie Clyde. Bonnie Clyde também fez com outros. O Warren Beatty. Isso, que é o irmão da Shirley MacLaine, né? Isso. Ele que fez outros filmes fantásticos. Ela foi uma mulher extremamente bonita, não sei como ela está. Agora, aos 79 anos, Dona Magda, são esses uma os mulher bonita aos 79 anos. Sim. Né? Um pouquinho enrugada aqui e tal. Até porque existe uma coisa interessante. As pessoas insistem em confundir beleza com o esplendor da juventude. É verdade. Um comercial... O Chicão é bonito ainda. Esse troço aí pode não parecer, mas ele é bonitão. É bom, né? Olha aqui, como é que nós vamos fazer tudo isso que nós falamos em organização de dinheiro e tudo, e com salário mínimo, como é que nós vamos fazer? O salário mínimo hoje vai ser mexido, né? Hoje ficou decidido que vai ser mexido. Eu acho que tão importante quanto você cometer erros é saber corrigir esses erros e assumir. O governo errou ao divulgar o salário mínimo antes do índice inflacionário oficial. E com isso, teve que agora, através de uma reunião que aconteceu nessa terça-feira entre o presidente Bolsonaro e o Paulo Guedes, aplicar um novo reajuste ao salário mínimo para que ele fique ao teto da inflação, que foi 4,31%. Ou melhor, 3,41%. No mínimo, o que ele tinha que fazer era isso. Porque existe uma lei que determina que o salário mínimo não pode ser reajustado abaixo do índice inflacionário. Então, ele cumpriu a lei. Mas, mais importante do que cumpriu a lei,
admitiu de que houve um erro no Ministério da Fazenda e o erro foi corrigido. O salário mínimo deve ser agora R$ 1.045. Que fortuna. Que um pouco mais. Bom, e me ajudem, porque esses dias eu estava pensando, Porto Alegre, o Rio Grande do Sul deixou de ter o seu mínimo regional? Tem, mas ninguém aplica, né? Porque ok, mas é que não foi nem divulgado, né? Ele é maior que o salário mínimo nacional. É um pouquinho maior que o nacional. nacional. Aí ninguém aplica. E lembrando que pelo DIEESE, o ideal seria algo em torno de R$ 4.100 por aí. Por baixo, por baixo. Entre R$ 4.000 e R$ 4.100 deveria ser o ideal para se viver com dignidade, senão é nem luxo. Aí você vê como a economia de um país está completamente destruída. O cidadão com salário de 4.000 e tanto hoje está... Historicamente... o amigo rico. Historicamente, nós sempre tivemos confisco no bolso do trabalhador e do brasileiro através da manipulação de índices. O imposto de renda é uma prova disso. É verdade. O imposto de renda, hoje, a defasagem do tabela de imposto de renda chega a quase 100%. 103%. Imposto sobre o salário. Pois é, o saudoso Mendes Ribeiro que dizia, salário não é renda. Isto. Salário não é renda, salário é um prolabore pessoal. É fruto do esforço, do suor, da transpiração do trabalhador. Renda é outra coisa. É você comprar um imóvel por 100 mil, vender por 150 mil, ganhou 50. É renda. Aí é renda. É o que sobra do salário. Então, assim, o saudoso Mendes Ribeiro, quando habitava Brasília, tentou lá, mas não deram bola para ele. Porque a máquina pública sempre foi gananciosa. A máquina pública, qualquer técnico da máquina pública que você vai conversar, ele está... Né, essa hora, 1 e tanta manhã, tem gente bolando alguma forma de sobrecarregar o seu bolso sem que você perceba. É verdade. O imposto de renda, durante muitos anos, foi uma forma de arrecadar sem que o trabalhador percebesse. Era só não mexer na tabela. 103% teria que ser hoje alguma coisa em torno de... R$ 3.883. Aí, agora, só no Brasil mesmo, o sujeito ganhar R$ 1.900 e pagar imposto de renda. É o fim da cara. Isso é um absurdo. Está ficando cada vez pior isso. Cara, está cada vez pior, porque eles não reajustam. E é programa eleitoral do nosso presidente. Ele vai ter que dar uma resposta sobre isso. Mas aí ele já viu que inviabilizou, então ele está tentando pelo menos 3 mil, né? Tomara. É que promessa de campanha, o Bolsonaro caiu na mesma esparrela de todo mundo. Você faz a promessa de campanha, chega lá, você pega as contas, opa. Dona Magda, eu queria 10 segundos. Então, pode até um pouco mais, amigo. 10 segundos para dizer o seguinte. Estou muito feliz que o livro mais lido no Brasil é o Escravidão, do Laurentino Gomes, pela terceira semana. Olha que legal. E isto vem provar o interesse do povo brasileiro por esta coisa odiosa que foi a escravidão no Brasil e essa segregação e discriminação que nós temos até hoje. Porque não parou. Isso aí não parou. Então, digo a vocês, leiam esse livro. É um livro maçudo, é o primeiro de 3, é uma trilogia, para você conhecer as razões e por que eu sempre falo em Angola, por que eu falo da África, por que eu falo de determinadas coisas. É importante que você leia esse livro, Escravidão. Eu vi numa banca de revista por 40 e poucos reais. E o pior, a escravidão, não só ela não foi totalmente eliminada do país, como hoje ela não tem mais sequer cor. É verdade. Se você for em alguns canaviais do Nordeste... É verdade. Bom, tem parlamentar respondendo a processo e a ações movidos pelo Ministério Público do Trabalho por escravidão. Mas e quantas obras foram feitas aqui que depois as empresas foram condenadas porque faziam isso com as pessoas? Isso é uma coisa que juridicamente eu repito que eu não entendo, que é essa coisa... O cidadão está lá, você vê um cenário de escravidão. E aí, mas ele responde por situação análoga à escravidão. O que falta mais? Açoitar? Porque a legislação tecnicamente não tem mais... porque a legislação trabalhista tecnicamente não tem mais a previsão de escravidão. Mas tem que avisar eles que a realidade se apresenta. Mas a Roberta, que poderia ser um trabalhista, agravante, sabe, inclusive. a legislação trabalhista, ela tem previsão de trabalho análogo à escravidão. E aí você anota ali o que a pessoa tem e o que não tem. Por exemplo, o sujeito vai ganhar R$300 por mês. E aí eles descontam R$2,50 de cada prato de comida que ele come. Aí desconta mais R$15 por semana da lavagem das roupas dele. É um valor simbólico só. Que existe, mas que é descontado. Pois mas aí... trabalha para viver. Isso é
Escravidão, não é? Sim. Na China está cheio de escravidão. Não, porque a escravidão... Não, eu entendo. Claro, a escravidão não tinha o perfil de... a escravidão não tinha perfil remuneratório, não existia legislação trabalhista. Não, era uma porta. Mas é uma forma de escravidão. Sim, é uma forma, mas a expressão análoga à escravidão foi criada exatamente para adaptar à legislação contemporânea. Porque a legislação tal qual, a escravidão tal qual nós conhecemos, não tinha previsão laboral, não tinha desconto, não tinha nada. O escravo era uma mercadoria. E pelas leis está extinto, então logo não existe o crime. Porque tem casos que a gente já noticiou do cidadão não poder sair do local que ele fica preso lá dentro. E ele não pode sair, sabe por quê? Porque ele está devendo mais do que ele quer. Mas eles fazem de propósito, né? Ou seja, não há remuneração. Eles criam a situação... para depois... O sujeito ficar devendo. E se você pensa que isso é coisa do outro mundo... Não, está bem pertinho. Consulta lá o Ministério Público do Trabalho, as ações que tem feito ao longo dos últimos anos. Na região dos vales, a gente teve recentemente, né, um caso que trabalhava justamente nisso. A pessoa trabalhava como trabalho em regime escravo e ela, para ganhar, assim, uma compensação pelo trabalho dela, ela criou uma dívida para, então, ter uma casa... é ridícula, de barro, com condições horríveis, não tinha higiene, não tinha esgoto, não tinha nada, mas ele precisava de um telhado, então ele criou uma dívida na qual ele trabalharia por 5 anos para pagar um novo telhado de uma casa de barro. Garantir que ele ia então, assim, é uma doença, e ainda assim, retém os tamanho é absurdo. Em diversos dos casos, ainda retém toda a documentação dessas pessoas. Não, são pessoas que às vezes nem têm, são pessoas analfabetas, são pessoas que não... mas tem casos que ainda prende o cara pelos documentos. Só se resolve isso através da educação. É a única coisa que eu tenho a dizer. Educação. Onde o povo tiver educação, o povo não aceita mais educação, isso é polícia, rapaz. Mas o Chicão, tu que é um professor que fez universidade... Não, escravocrata nada. A educação, efetivamente... Tu, por exemplo, tu fala muito da tua formação. É que a educação, ela vai muito do DNA familiar. Na minha família, todos têm 2 faculdades... E a maioria fala 2 ou 3 línguas. Todos meus sobrinhos, os meus primos, e todos são, na sua área, são um dos melhores do Rio Grande do Sul. Talvez o único que não seja eu, sabe? E eu Mas o senhor é o mais conhecido. Não, é que eu sou um personagem, querido. Eu adotei um outro estilo, sabe? Mas eu queria aproveitar essa deixa e dizer que a grande aventura humana tirou uma vida essa semana. Paulo Gonçalves, um dos maiores motociclistas do planeta, morreu no Paris-Dakar, que não é mais Paris, é só Dakar, que está sendo realizado no deserto da Arábia Saudita. Porque o Paris-Dakar começou, largava em Paris e terminava em Dakar, no Senegal. Depois, com a guerrilha africana, os organizadores trouxeram para a América do Sul. E ficou vários anos no Peru, Bolívia, Argentina. Agora foi para um lugar extremamente lindo, o deserto da Arábia Saudita. E esse motoqueiro morreu caindo de uma duna de 50 metros. Dona Magda, uma duna de 50 metros, cada andar tem mais ou menos 3 metros. Seria um edifício de 18 andares o cara caiu. Nossa, mãe do Imagina céu. só. Que horror. E o helicóptero chegou em 8 minutos. Chegou em 8 minutos no deserto, né? O deserto é muito curioso. Quando eu fui ao deserto de Abu Dhabi, achei muito bacana os beduínos, porque só os beduínos podem dirigir lá em Abu Dhabi, podem dirigir aquelas caminhonetes, coisa e tal. E eu todo curioso, perguntando para ele, mas escuta... O senhor não andou de camelo? Andei, mas o camelo não anda dentro do deserto, senão uma voltinha. Pensei que não tinha conseguido andar. E aí aquele negócio bacana, Desculpa. Não, o camelo reclamou. Eu perco a minha, mas não perco a piada. O camelo reclamou do peso. E eu todo interessado, aí perguntei pro beduíno, aquele inglês macarrônico meu e dele, a gente se entendeu. Eu perguntei para ele, mas como é que você... bate o vento e no outro dia... Muda tudo. A visão, o piso, de um dia para o outro, os pilotos muda tendo uma tudo. dificuldade incrível. Bate o vento, cai a temperatura na madrugada do deserto, 0 graus. Muda tudo. Aí eu 45 graus para 10 graus abaixo de zero. Aí eu perguntei para ele, mas como é que você se entende, coisa e tal? Você se guia pelas estrelas, tem uma guia? Ele disse, não, o GPS aqui no painel, a gente
Que com cara de babaca. Aliás, babaca. Chegamos ao final do Atualidades Pampa. Vamos para casa dormir. Você também já deve dormitando, como diria o meu um parente meu. Você já está dormitando, fica pescando assim, né? Andiamo le vie. Como? Andiamo le vie. Andiamo le vie. Que italiano macarrônico. Nesta quarta-feira, logo depois do Jornal da Pampa, nós estaremos mais uma vez com você com a boa informação e o bom humor. Até lá!